Olá e bem-vindo ao primeiro episódio de Biologia do podcast BioGeo Passo a Passo, dedicado aos conteúdos de Biologia e Geologia do ensino secundário. Hoje vamos começar pelo maior palco da vida, o lugar onde tudo acontece, onde todos os seres vivos interagem, crescem, competem, cooperam, evoluem. O tema deste episódio é a biosfera. Mas não vamos ficar apenas pela definição. Vamos explorar como a vida se organiza, desde a célula, a unidade básica da vida, até o conjunto global de ecossistemas que formam a biosfera. E vamos perceber como a energia flui e a matéria circula através de produtores, consumidores e decompositores, e como estes se organizam em níveis tróficos, formando cadeias e teias alimentares que sustentam a vida. Vamos então começar esta viagem pela vida. A biosfera é a região da Terra onde existe vida. Não é uma camada rígida, como a crosta ou a atmosfera. É uma rede viva, dinâmica, que se estende por todos os ambientes onde a vida consegue existir. Inclui a parte inferior da atmosfera, a superfície terrestre, rios, lagos, oceanos e até alguns quilómetros abaixo do solo, onde vivem micro-organismos surpreendentes. A biosfera é, portanto, o conjunto de todos os seres vivos e das suas interações com o ambiente físico. Para compreender a biosfera, precisamos de perceber como a vida está organizada. A biologia trabalha com uma hierarquia de níveis, cada um mais complexo do que o anterior. Vamos percorrê-la passo a passo. A célula é a unidade básica da vida. É a menor unidade capaz de realizar todas as funções vitais. Existem células simples, como as das bactérias, e células complexas, como as das plantas e dos animais, por exemplo. Tudo começa aqui. Já um tecido é um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. Por exemplo, tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial. Os tecidos, por sua vez, organizam-se em órgãos. Então, um órgão é formado por vários tecidos que trabalham juntos. O coração, o estômago, as folhas das plantas, todos são órgãos. Os órgãos organizam-se em sistemas. Então, um sistema é um conjunto de órgãos que colaboram para realizar funções vitais. Sistema digestivo, respiratório, circulatório, nervoso. No topo desta hierarquia vamos encontrar o organismo. Um organismo é um ser vivo completo, uma planta, um fungo, um animal, mas também uma bactéria. Repara que um organismo pode ser constituído apenas por uma célula, sendo por isso chamado unicelular, ou então por várias células, sendo então pluricelular. Isto quer dizer que na nossa hierarquia de conceitos progressivamente mais abrangentes, podemos encontrar o conceito de organismo logo a seguir à célula, porque esses seres que são unicelulares só têm efetivamente uma célula, e podemos encontrar o conceito de organismo no topo destes conceitos todos hierarquicamente organizados, por exemplo, acima de um conjunto de sistemas. Então, o organismo vai aparecer logo após a célula ou o organismo vai aparecer no topo depois dos sistemas de órgãos. Se considerarmos agora um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área, estamos a considerar uma população. Essa população habita num local designado habitat. Já uma comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem e interagem no local. E esse local onde vivem as comunidades é designado biótopo. Seguindo esta escada hierárquica, a seguir à comunidade vem o ecossistema. Um ecossistema inclui a comunidade biológica e os fatores abióticos, como a luz, a água, a temperatura, o solo ou os nutrientes. Assim, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Da célula à biosfera, a vida organiza-se como uma grande estrutura em camadas. Cada nível depende do anterior e influencia o seguinte. Para que a biosfera funcione, é preciso energia. E essa energia flui através de três grandes grupos de seres vivos. Mas antes de os explorarmos, é importante perceber que estes grupos ocupam níveis tróficos, posições numa cadeia alimentar que indicam como cada organismo obtém energia.
Os produtores são os organismos capazes de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. A maioria realiza fotossíntese, plantas, algas e algumas bactérias. Eles captam a energia do Sol e armazenam-na em matéria orgânica. São a base das cadeias alimentares. Mas há alguns produtores que realizam a quimiossíntese. Neste caso, a energia é obtida da oxidação de substâncias inorgânicas, compostos minerais. Apenas algumas bactérias são capazes de realizar a quimiossíntese. Os produtores são o primeiro nível trófico e a base de todas as cadeias alimentares. Já os consumidores não conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Eles dependem sempre de outros seres vivos. Podem ser consumidores primários, também designados de herbívoros, e são o segundo nível trófico. Podem ser consumidores secundários, os que se alimentam dos primários, e constituem o terceiro nível trófico. Podem ser consumidores terciários e alimentam-se então dos consumidores secundários. Há ainda a considerar os decompositores, como os fungos e muitas bactérias. Estes transformam a matéria orgânica morta em nutrientes. Eles ocupam um único nível trófico, atuam ao longo de toda a cadeia, garantindo a reciclagem da matéria. Produtores, consumidores e decompositores formam um ciclo contínuo que mantém a vida. Sem eles, a biosfera acumularia restos e os nutrientes deixariam de circular. Para compreender melhor estas relações, imaginemos como a energia passa de um organismo para outro. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear que mostra quem come quem. Por exemplo, a cadeia alimentar erva, gafanhoto, sapo, cobra tem 4 níveis tróficos. O produtor, que é a erva, o consumidor primário, que é o gafanhoto, o consumidor secundário, o sapo, e o consumidor terciário, a cobra. Já a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton, peixe pequeno, peixe grande, tubarão, tem 5 níveis tróficos. O fitoplâncton é o produtor, o zooplâncton é o consumidor primário, o peixe pequeno é o consumidor secundário, o peixe grande é o consumidor terciário e o tubarão é o consumidor quaternário. Nestas duas cadeias alimentares, a cobra e o tubarão são predadores de topo. Um predador de topo ou superpredador é uma espécie no topo da cadeia alimentar que não possui predadores naturais quando adulto. Mas a natureza raramente funciona de forma tão simples. Num ecossistema, cada organismo pode alimentar-se de várias espécies e ser alimento de várias outras. É aqui que surge a teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares interligadas, que é realmente muito mais fiel à complexidade real da biosfera. As teias alimentares mostram que os organismos estão ligados por múltiplas relações. A energia flui por várias vias e alterações numa espécie podem afetar muitas outras. As teias alimentares revelam a verdadeira interdependência da vida. A vida na biosfera depende de dois grandes processos. Um é o fluxo de energia. A energia entra na biosfera através dos produtores, que capam essa energia e a passam aos consumidores. A energia flui e perde-se sob a forma de calor. A energia não volta atrás, é um fluxo unidirecional. Mas também há a considerar os ciclos da matéria. A matéria, pelo contrário, recicla-se. Água, carbono, nitrogênio, fósforo, todos circulam entre seres vivos, solo, água e atmosfera. É esta reciclagem constante que mantém a biosfera funcional. Imagina que estás numa floresta temperada. O sol atravessa as folhas das árvores. As plantas captam essa energia e produzem compostos orgânicos. Estamos a considerar o primeiro nível trófico. Um inseto alimenta-se dessas folhas, segundo nível trófico. Uma ave come o inseto, terceiro nível trófico. Uma rapina alimenta-se dessa ave, nível trófico superior. E ainda um fungo decompõe as folhas caídas e ainda os corpos dos animais, libertando nutrientes que as plantas voltam a usar. Esta sequência é uma cadeia alimentar, mas na floresta existem centenas de outras interligadas, formando uma teia alimentar complexa e equilibrada. Tudo está ligado, tudo faz parte da biosfera. E assim terminamos este episódio sobre a biosfera.
Hoje vimos que a vida se organiza em níveis, desde a célula até ao planeta inteiro, na realidade. Percebemos como produtores, consumidores e decompositores mantêm o fluxo de energia, o unidirecional, não te esqueças, e os ciclos da matéria. E entendemos que a biosfera é um sistema complexo, interligado e em constante mudança. No próximo episódio, vamos continuar a estudar as maravilhas da biologia. Obrigada por ouvires e até ao próximo episódio.